Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana. Depois de uma semana sumida, eu tenho um bom motivo, foi aniversário da minha avó, ela fez 90 anos. Na verdade, o aniversário dela é no dia que eu estou gravando esse episódio, na terça-feira, dia 9 de setembro. Mas no fim de semana passado a gente fez uma festinha pra ela e eu tava com a cabeça em outro lugar, eu tava com a cabeça na organização das coisas, e aí eu tive que ir pra Lençóis um pouco mais cedo, então eu acabei me embananando, não tive tempo pro podcast. E também eu passei uns 20 dias assim sem assistir filme nenhum em agosto. E na primeira semana de setembro, eu vi o primeiro filme de setembro, eu assisti ontem, e não foi um filme muito bom. E agosto também não foi um mês, assim, super bom em filmes. Mas esse é o assunto de hoje aqui no podcast. Vou comentar brevemente e sem spoilers dos filmes que eu assisti no mês de agosto de 2025. Ao todo foram 6 filmes que são inéditos pra mim. É pouco. É um pouco abaixo da média minha. Principalmente comparado com julho, que foi um mês tão bom. E eu nem posso falar que, tipo, não, a quantidade foi baixa, mas a qualidade... Assim, não teve nenhum filme que eu não gostei. Então, pelo menos isso. Mas só um deles, assim, foi, tipo, muito, muito bom. Os outros foram bem, assim, bacanas, legais, mas meio que isso. Metade deles, ou seja, 3... são dirigidos por mulheres, mas todos eles são produções norte-americanas. Acho que uma é uma produção um pouquinho mais independente inglesa, mas é tudo em inglês. Eu falhei muito em diversificar os países nesse mês. Hoje procurar coisas muito diferentes também. Então, sem mais enrolação, vamos para a pauta de hoje. O formato desse episódio segue aqui o padrão dos assistidos do mês, onde é uma espécie de ranking. Eu começo falando do filme que eu gostei menos e vou gradualmente até o meu favorito do mês. Como já disse, não teve nenhum filme esse mês que eu não gostei. Então todos os filmes que eu vou falar aqui hoje são mais ou menos uma recomendação, alguns mais que outros. Mas enfim, começando pelo começo, o primeiro filme que eu vou falar aqui hoje é O Clube do Livro, da Jane Austen, um filme de 2007, dirigido pela Robin Swicord. A Robin Swicord não é uma pessoa que dirigiu muitos filmes, ela só dirigiu esse e um outro que chama Wakefield, de 2016, que eu nunca ouvi falar. Mas ela é uma roteirista, ela é mais famosa enquanto roteirista e escritora, principalmente para adaptar livros para cinema. Ela fez o roteiro de Matilda, de Adoráveis Mulheres, de 94, Memórias de uma Geisha e vários outros filmes. E existe um motivo de eu dar esse contexto, né? A Robin Swicord também escreveu esse filme. E esse filme é meio que uma carta de amor, por assim dizer, à obra da Jane Austen. Apesar de ser uma comédia de estúdio bem, assim, basicona do meio dos anos 2000, um tipo de filme que não existe mais hoje em dia, é uma coisa assim muito do seu tempo. Tem vários nomes conhecidos no elenco, tem a Emily Blunt, estava bem no comecinho da carreira dela, ela tem um papel bem pequeno, bem irritante, eu não gosto muito da personagem dela, mas tem a Maria Bello, o Hugh Dancy, a Maggie Grace, Kathy Baker, várias pessoas que, assim, você pode não conhecer o nome ou falar, nossa, esse nome me lembra alguma coisa, mas não consigo ligar o nome ao rosto, mas se você vê o rosto, são pessoas médio conhecidas, assim. Então tem vários desses atores e é uma história de várias mulheres que cada uma delas tá passando por uma coisa. Uma tá passando por uma crise no casamento, a outra tá passando por um divórcio, a outra terminou com a namorada. Tem várias coisas, assim, acontecendo na vida delas. E todas elas meio que conhecem uma pessoa em comum, e aí essa pessoa vê esse caos em volta dela e fala: vou fazer um clube do livro para unir todas essas pessoas que estão claramente precisando sair mais e conhecer mais gente diferente. Então a gente vai fazer esse clube do livro, cada mês a gente vai ler um livro da Jane Austen, porque também a gente não quer ficar... Todo mundo que gosta de Jane Austen, todo mundo costuma ler, então também é pra ser um negócio de conforto, então a gente vai fazer isso. E daí cada mês é um livro, e aí o tema do livro conversa com o que aquelas pessoas estão vivendo ali naquele ano. Eu achei que essa parte dos livros ia ser bem mais superficial do que ela foi. É claro que não é nada super profundo, mas você percebe que, tipo, quem fez conhece os livros, sabe do que tá falando. Não é uma pessoa que só assistiu o filme do Orgulho e Preconceito de 2005 e falou, beleza, vou fazer um filme com base nisso.
Então dá pra perceber, né, que quem fez esse filme gosta muito da Jane Austen e que conhece a obra dela. Isso eu achei bacana. Tirando isso, é um filme bem água com açúcar, assim, uma coisa bem sessão da tarde, bem levinha, gostosinha. É... E é meio que isso, sabe? Por mais que tenha alguns problemas que são mais sérios do que outros, alguns temas meio esquisitos que vão aparecendo ali e nem todos são lidados do melhor jeito possível, as coisas eventualmente vão dar mais ou menos certo. Existe um romance que floresce ali no meio. E é meio que isso, é um filme que eu assistiria com a minha mãe. Um filme de ver assim no meio da tarde, saber que vai ser gostosinho, que vai ser fácil e que vai ter umas coisas legais também, porque tem a parte do Clube do Livro que eu acho bem legal. E é meio que isso, não tenho mais tanto assim o que falar do filme. Eu gostei, eu achei divertido, mas ele tá começando a sumir um pouco da minha cabeça. Já faz uns 20 dias que eu assisti ele. Era um filme que tava no meu radar fazia um tempo, por ser dirigido por uma mulher, né, que eu faço as minhas pesquisas, eu tenho as minhas listas. Então esse filme tava na minha lista fazia um tempo. E eu assisti ele na Sony One, um dos canais dentro do Amazon Prime Video. E eu acho que é o único lugar que ele tá disponível fora aluguel digital aqui e ali, enfim. Eu acho o título desse filme meio feio também, tipo, o Clube da Leitura... Não, é o Clube do Livro da Jane Austen. Eu não sei. Parece meio truncado, apesar de dizer exatamente o que o filme é. Então, sei lá, né? O próximo filme é De Volta ao Mar, ou o título original dele em inglês, The Outrun. Um filme em inglês de 2024, dirigido pela Nora Finstad. Eu tenho certeza que eu falei o nome dessa mulher errado. Ela é uma diretora alemã, jovem, assim, uns 10 anos mais velha que eu, então, jovem. Eu nunca assisti um filme dela, mas tem um que tá no meu radar faz bastante tempo, que é o Transtorno Explosivo, ou System Crasher. Esse filme, ele foi falado um pouquinho na temporada de premiações agora, né, do começo do ano, pela atuação da Saoirse Ronan, que interpreta a protagonista. Ela foi indicada para algumas premiações, ela deve ter ganhado algumas coisas aqui e ali. Era um nome cotado para a corrida de melhor atriz e acabou ficando de fora. Mas é um filme que tem a força dele principalmente na atuação da protagonista, porque é um estudo de personagem. Aqui a gente tem a nossa protagonista, a Rona. Ela tá ali no final dos seus 20, começo dos seus 30 anos. Ela acabou de sair da rehab, ela teve um problema muito sério com álcool. Nasceu numa cidadezinha bem pequenininha, assim, no vilarejo, no interiorzão da Inglaterra. Os pais dela têm fazenda, têm sítio, criam ovelha. E ela queria sair de lá, mas ela estudou biologia, o que eu achei muito engraçado, porque ela cresceu nesse ambiente de muita natureza, estudou biologia, mas ela tem uma outra paixão com os outros negócios lá, e ela vai pra Londres. E ela se estabelece lá porque ela quer viver na cidade grande, ela não quer viver na cidadezinha pequenininha onde não acontece nada. E aí ela acaba desenvolvendo esse vício e aí ela sai da rehab e ela acaba voltando, ficar um tempo com os pais dela nessa cidadezinha de onde ela veio. Então, assim, é um filme que ele não é muito linear, ele começa nessa premissa que eu falei, ela saiu da rehab e voltou pra cidadezinha dela e precisa se reconstruir. E aí com isso a gente vai vendo flashbacks dela, de como era a vida dela antes, qual foi a situação que fez ela buscar ajuda e como está sendo a recuperação dela. E vai ser um filme sobre isso, vai ser esse estudo de personagem e o tema principal do filme é vício. E como não é uma coisa linear, assim como também não é um negócio que vai indo e fica ruim. Não, é meio que irregular, uma hora tá ruim, uma hora tá muito bom, aí de repente tá muito ruim, e às vezes tá só mediano, aí de repente fica muito ruim, e a mesma coisa quando ela se recupera, não é porque ela foi pra rehab que ela tá curada, que ela não vai mais ser tentada, e também não é porque ela vai ser tentada uma vez que vai descarrilhar tudo. Então, assim, não é um tópico que eu tenho tanta experiência enquanto pessoa, enquanto vivência pessoal, e também não é um tema que eu gosto muito de assistir no cinema, então eu não tenho tanto repertório. Mas dos filmes que eu vi de tratar esse assunto, eu acho que esse foi o mais delicado e o mais, assim, que parecia real, justamente porque ele não tem esse tom de querer ser moralista, do tipo, olha pra ela, olha que bagunça que ela é, a gente não quer que vocês sejam igual a ela, então usem esse filme como lição. Não, em nenhum momento ele faz isso, em nenhum momento ele julga ela, ao mesmo tempo que também não tem uma glorificação de, ai, olha, ela vive com os excessos, mas ela consegue viver e no final ela é tão legal e descolada. Também não tem isso.
Então são dois extremos que eu vejo um pouco na abordagem de alguns temas que esse filme trata, e eu acho que o filme consegue lidar com muita nuance sobre essa parte do vício e das coisas, e esse drama dela de querer ficar perto dos pais, mas de querer construir uma vida pra ela mesma, e de ficar no interior onde ela cresceu, ou ir pra um lugar diferente. Que esse é um tema que conversa muito comigo, porque eu venho de uma cidade pequena, porque desde que eu me entendo por gente, eu quero sair de lá. Eu reclamava que nada acontecia, e que aquela cidade era um saco, e eu não queria ficar lá. E tanto que o primeiro momento que eu consegui sair de lá, eu saí. Faz 10 anos que eu não moro mais lá. Toda vez que eu tenho que ficar mais que uma semana lá, eu fico meio irritada, não gosto muito. E olha que eu nem moro tão longe, nem num lugar tão grande assim. Mas eu gosto muito dessas narrativas, assim, desse conflito do, entre muitas aspas, campo/cidade, né? Eu acho que é muito mais sobre você se distanciar do lugar que você veio e buscar uma identidade própria, e às vezes você se perde no processo, e às vezes é bom voltar, mas nem sempre. São muitas nuances, são muitas camadas, e é meio que é o que é esse filme, muitas nuances, muitas camadas. Um filme muito introspectivo, não é um filme que acontece muita coisa, ele é bem vibe, assim, mas eu achei uma vibe... Não vou dizer que eu achei uma vibe boa, porque como eu disse, é um tema muito pesado, mas eu gostei. Eu gostei do que eu vi. É um filme curto, ele parece um pouquinho mais longo do que ele é. Ele tem quase 2 horas, ele parece ser um pouquinho mais longo porque é um filme mais lento, mas nada assim que tenha me incomodado ou que tenha me cansado. De Volta ao Mar está disponível na HBO Max. Próximo filme é Corra que a Polícia Vem Aí. Não o filme mais recente, o filme de 88, dirigido pelo David Zucker. Eu assisti esse filme porque eu percebi que eu nunca tinha assistido nada da franquia inteiro, pelo menos, né, em algum momento da vida que eu me lembrasse. Talvez eu tivesse visto pedaços quando era criança e passava na sessão da tarde. Mas como saiu o filme novo, eu vi que teve uma recepção boa, eu pensei até em ir no cinema assistir, mas de spoiler desse episódio, não fui ver no cinema, porque veio com os horários meio horrorosos aqui, eu também tava numa correria nas últimas semanas, acabei não indo, não aproveitei a semana do cinema, fiquei muito triste. Mas enfim, eu queria ver o filme original pra ter essa referência. Na verdade, eu queria ver os 3, acabei só vendo o primeiro. Outro spoiler do episódio de hoje, né? Esse é o único filme da franquia que eu vou estar falando aqui, pelo menos nesse episódio. E eu gostei, gente, desse filme. Assim, eu não lembro exatamente qual é a história dele. Eu acho que nem é o ponto, assim. O filme é uma grande coleção de sketches, muito humor corporal, assim. Boa parte do humor dele vem de situações absurdas, ou de coisas no cenário, ou sei lá, de você correr, cair, bater um negócio na cara. Eu dei umas risadas, nem tudo envelheceu bem, porém, eu fiquei surpresa como é pequena a quantidade de coisas que não envelheceu tão bem assim. Eu achei que fosse ser alguma comédia antiga que eu ia assistir e ou achar chata, ou achar que não envelheceu bem. E não foi tanto o caso, salvo uma ou outra piada. No geral, eu gostei do filme, tanto que, né, ele está mais alto que os outros 2 que eu falei, que também são filmes que eu gostei. Eu me diverti, eu não tinha ideia que a Priscilla Presley era atriz, e ela é aqui uma das protagonistas, eu acho que ela é uma personagem recorrente da franquia. Muita piada provavelmente eu perdi, porque deve ter muita coisa do Zeitgeist dos anos 80, e por mais que eu conheça uma coisa ou outra, não dá pra saber tudo, não dá pra conhecer tudo, eu não estava viva no ano de 88. É meio que isso que eu tenho pra falar do filme. Ele tá disponível na Netflix, eu acho que ele tá no Paramount Plus, mas eu assisti no streaming do Mercado Livre, que é um streaming gratuito, que você encontra um pouquinho escondidinho dentro do aplicativo do Mercado Livre. Eu acho que deve ter aplicativo pra TV também. Eu achei divertidíssima a possibilidade de ter filmes lá, muitos filmes da minha época de locadora, assim, do meio dos anos 2000. Achei legal essa dica, talvez eu faça um episódio sobre, eu só preciso assistir mais alguns filmes de lá pra ter repertório, mas fica aí essa diquinha bacana de que o Mercado Livre tem um streaming gratuito dentro do aplicativo dele, e tem várias coisas lá interessantes. O próximo filme é Buscando Reticências, tem reticências no título, filme de 2018, dirigido pelo Anesh Chatangi, é um filme norte-americano. Eu não sei se ele foi o primeiro, mas eu sei que ele é um filme que popularizou um subgênero que é de filmes que acontecem dentro de interfaces, dentro de telas, porque a história inteira desse filme acontece na tela do computador.
E aí vão acontecendo algumas coisas e a pessoa vai abrindo conversa do Messenger, vai fazendo ligação de Skype e abre rede social, e aí toda a narrativa é conduzida nessa interface. Eu sei que esse tipo de filme ficou um pouquinho mais popular, sim, um pouquinho mais popular durante a pandemia. Eu sei que mais recentemente teve uma nova adaptação do Guerra dos Mundos, que saiu no Prime Video, que também usa esse esquema, mas esse Guerra dos Mundos, ele ficou famoso por ser muito, muito ruim. Não tive coragem de ver, mas foi nessa época que eu tava tendo esse burburinho do Guerra dos Mundos que eu falei, nossa, eu nunca vi o Buscando, deixa eu ver, né, porque não sei se foi ele que começou essa tendência, mas ele foi um dos primeiros filmes, assim, relativamente grandes a usar isso, e muita gente fala bem. E, de fato, é muito legal essa imersão. Além da criatividade de você contar uma história só dentro da tela, e sem precisar ficar dando zoom e ficar mudando a atenção, ela fica a tela inteira, e aí as coisas vão aparecendo, vai aparecendo notificação, é como se você estivesse no computador vivendo aquilo, quase. Também tem uma certa nostalgia, porque assim, ele tem já os seus 7, 8 anos, e as interfaces mudaram um pouco, e também a nossa própria relação com a tecnologia mudou tanto nesses anos. Assim, eu sempre fui uma pessoa, sempre. Eu, desde o final dos anos 2000, eu já sou uma pessoa cronicamente online, então eu sempre estava mais ligada do que pessoas próximas de mim, do que as pessoas estão hoje. Mas mesmo assim, eu sei que em 2018 eu não estava tão conectada que nem eu estou agora. E aí esse filme me fez lembrar de tempos mais simples, me fez ter uma nostalgia por nenhuma década atrás, quando eu acho que sim, as coisas eram um pouco mais simples. Apesar que eu acho que em 2018 eu já tinha tido minha primeira crise, já tinha chorado no banheiro do serviço, mas enfim, detalhes. A história do filme é de um pai buscando a sua filha adolescente que sumiu. Tem um contexto claro e a abertura do filme é muito eficiente para mostrar, né, desde o nascimento dessa menina e a evolução das tecnologias, de tirar foto com câmera digital e passar pro computador, e a gente vê a evolução dessa família, até que eventualmente a mãe ela fica doente, e aí ela tem melhoras, tem piores, eventualmente ela morre. Isso não é um spoiler, isso é a sequência inicial do filme. Eu já fiquei triste aí, sabe? Então, né, tal, só o pai e a filha, eles são meio que tudo que eles têm. Claro que eles têm outros parentes, família, que aparecem no filme, mas enfim, essa é o resumo do núcleo familiar. E aí, ela tá adolescente, já passou acho que 1 ou 2 anos, né, que a mãe morreu. Ninguém processou direito esse luto ainda, e isso acaba interferindo um pouco na história. E a menina tá com 16 anos, acho, e um belo dia ela some. E aí o pai dela vai ir atrás e tentar achar ela, no primeiro momento tentar ligar pros amiguinhos dela da escola, ligar pra escola, e tudo isso a gente vê no computador, primeiro no computador dele, depois ela acha o computador dela, e depois entra a polícia, o computador da polícia, né, as telas mudam, mas a gente entende quando que mudou pra tela de um e de outro, e é só através dela que conta toda essa jornada, dele falando com a polícia, dele fazendo a investigação particular dele. Eventualmente isso vai pra imprensa, então tem a repercussão de imprensa em rede social, de tudo isso. Eu achei tudo bem interessante, assim. É um filme de mistério, de thriller, que você fica querendo juntar as peças e querendo investigar junto. Eu meio que saquei o twist vindo, eu não achei nada surpreendente, assim. Eu achei bacana, eu achei bem amarrado, mas não achei nada, assim, mega surpreendente. Eu já fui meio que sacando que tinha alguma coisa errada com o pivô do plot twist, mas não nego que o final do filme teve um gosto meio agridoce na boca. Eu não vou falar por causa de spoiler, mas eu acho que se vocês assistirem agora e lembrar de outras coisas que aconteceram mais no começo do ano, talvez façam a ligação. Eu fiquei meio na bad, assim, mas é um bom filme, é um bom suspense, é um bom retrato de sua época também. Não sei se pessoas muito novas que não tinham acesso à tecnologia naquela época vão gostar tanto, ou às vezes vão achar meio esquisito, porque realmente a nossa relação com tecnologia mudou nesses poucos anos, né, que nos separam do filme. Mas como eu falei, eu acho que ele é uma ótima cápsula do tempo pro final da década de 2010, e um tempo que não volta mais, e que eu já estou me sentindo nostálgica, sendo que foi ontem, né. Buscando também tá disponível no Sony One,
que eu assinei por um mês, eu esqueci de cancelar, então assinei por 2 meses, mas esse mês eu vou cancelar porque, né, fica um pouquinho pesado no orçamento, mas tem coisas legais por lá, mas é que eu não preciso ficar assinando pra sempre, né? O próximo filme é Procura-se Susan Desesperadamente, um filme de 1985, dirigido pela Susan Sildman. Eu acho muito engraçado que a protagonista chama Susan e a diretora chama Susan. Esse é o primeiro filme da Madonna como atriz, e ela tá basicamente interpretando ela mesma, por assim dizer, uma versão cinematográfica de uma garota meio louquinha e tão estilosa. Mas, na verdade, eu falei que a protagonista era a Susan, mas ela não é exatamente uma protagonista. A protagonista é a Roberta, que é interpretada pela Rosanna Arquette. Ela é uma mulher de seus 20 e poucos anos, ela é casada com um cara que ele é vendedor. É uma coisa bem anos 80, então ele é bem exagerado na estética anos 80. O que você pensa ser anos 80 é o que esse filme é. Então, eles são uma família de subúrbio, de classe média em ascensão. Ele tá indo bem no trabalho, ele é vendedor, ganha comissão, eles têm uma vida confortável, ela é dona de casa. Só que ela parece um pouco entediada com a vida dela, mas ela também parece aquela pessoa super certinha, que ninguém espera, que vai fazer alguma loucura, que vai ter sempre aquela pessoa certinha, quietinha na dela. Só que ela é um pouquinho obcecada com uma história que na verdade surge no filme um pouquinho do nada. Eu tinha lido a sinopse e aí eu achei que ia ser um pouquinho mais trabalhado no filme até ser introduzido, mas não. Já aparece na primeira cena e já é falado e já não tem tanta introdução assim. Que ela é um pouco obcecada num casal, que é a Susan e o Jim, que eles ficam se mandando mensagens no jornal. Não sei se vocês jovens se lembram ou têm essa referência, mas antigamente o jornal impresso, né, tem vários cadernos e tem os classificados, né, que o pessoal usava para vender coisa, fazer anúncio, procurar emprego, se botar à disposição a sua mão de obra, e às vezes existiam mensagens, né, então às vezes no aniversário de alguém mandava uma mensagenzinha. E aí eles, né, o Jim e a Susan ficam se mandando mensagens quando eles estão na cidade, porque parece que eles viajam muito, então sempre quando eles chegam numa cidade, eles botam um aviso no jornal de procurando Susan desesperadamente pra eles marcarem de se encontrar. Até porque não tinha celular nessa época também, né, gente? Não dava pra mandar um zap, não dava pra responder um story. E aí, como a Roberta, né, não parece gostar muito da vida dela, ela parece meio que viver, ser aquela pessoa que vive na vida dos outros, ela é um pouco obcecada com essa história. E aí, um dia, ela tá lá na casa dela, quando ela vê um anúncio no jornal, né, de Procura-se Susan Desesperadamente na cidade dela, que eu acho que é Nova York. E aí ela resolve ir pro ponto de encontro, que é um lugar público, assim. Ela fala, vou lá pra ver, né, vai que eu vejo a Susan, vai que eu vejo eles, pra finalmente botar rostos, né, nessas imagens que eu criei esses meses todos. E aí ela vai, ela vê os dois, e aí ela começa a ficar mais obcecada ainda. Agora que ela sabe que a Susan é a Madonna, ela quer ser a Madonna. Então ela segue a Madonna até um brechó e compra umas roupas igual a ela, sabe? Começa a querer ser ela mesmo, começa a mudar um pouco o comportamento, até que eventualmente acontece uma sequência de confusões e desencontros e mais confusões que elas meio que trocam de lugar e a Roberta perde a memória, então ela não sabe que ela trocou de lugar, mas ela tá numa situação que as pessoas que estão com ela acham que ela é a Susan e ela não lembra que ela não é a Susan. Ela tá sem memória, então ela acha que ela é a Susan e a Susan tá em outro lugar. Ela não consegue chegar onde eles estão. E aí acontece uma série de coisas e confusões até eventualmente elas se encontrarem e as coisas se resolverem. É uma comédia de erros, gente. É uma comédia de confusão, de gente se trombando e se caindo, e das duas pessoas estão no mesmo lugar, mas uma baixa, e aí a outra pessoa olha, na hora que a outra tá baixada só vê uma. Sabe esse tipo de situação? É esse tipo de coisa que tem nesse filme. E é muito legal. Também é um filme bem sessão da tarde, salvo uma ou outra cena, assim, uma nudez ligeira, rápida ali. Mas eu acho que passaria super na sessão da tarde. Quando eu era criança, Lagoa Azul não tinha cortes na sessão da tarde, por exemplo. E esse filme é bem legal, porque tem essa parte da comédia e da confusão, mas também tem a Rosanna, mas também tem a Roberta descobrindo quem realmente ela é. No momento de imitar a mulher que ela tá obcecada, ela acaba se encontrando, mesmo perdendo a memória. E isso é lindo. Tem romance, tem homens bonitos.
E tem um estilo muito anos 80. Tudo nesse filme grita anos 80. A trilha sonora é muito legal. Os figurinos são ótimos. Se você quer ir numa festa temática anos 80 e você quer buscar inspiração, assim, de coisas realmente dos anos 80, pega todos os figurinos desse filme e faz um mood board no seu Pinterest. E também é um exemplo de que nada segura uma mulher obcecada. O que eu acho lindo. Procura-se Susan Desesperadamente, tá disponível na MUBI. E pra fechar, meu filme favorito desse mês é Psicose, do Hitchcock, sim, o filme de 1960. Eu nunca tinha assistido esse filme inteiro, eu já vi vários pedaços dele, eu já estudei várias cenas dele. Tanto que eu tinha a impressão que eu já sabia tudo, porque eu sabia qual era o twist, eu sabia meio que o que era várias coisas. Mas eu fui porque teve uma exibição com orquestra ao vivo aqui em Bauru. Obrigada pelos mimos, Sesc. E eu fui e foi ótimo, gente. Ver na trilha sonora ao vivo é muito legal. Ver o tema, assim, na hora é incrível. Assim como os silêncios, né? Um filme que tem muitos silêncios que eu não repararia se eu tivesse visto em casa. Então, assim, ver em público, ver com, não só por causa da música ao vivo, é claro que adiciona na experiência, mas ver em público, o público tendo reação, e na telona grande, tudo escuro, com 100% da minha atenção ali, foi uma experiência incrível, é um filme muito bom, ele é pioneiro em muita coisa, que eu não vou me estender demais aqui, eu acho que todo mundo sabe que filme que é. Eu acho que todo mundo sabe pelo menos um pouquinho da importância dele, não apenas para o cinema de suspense, mas também para o cinema como um todo. O Hitchcock era uma pessoa muito problemática, mas o cara sabia fazer cinema. E ele é meio importante, né? E os filmes dele são muito bons. Até agora eu não vi um Hitchcock que não fosse bom. Na verdade, assim, ele fez muitos filmes. Eu acho que eu vi uns 3, 4 e todos eu achei excelentes. Eu fiquei um pouco curiosa sobre a série Bates Motels, porque ela tem várias temporadas, né? Eu fiquei pensando, nossa, que tanto de história que fizeram pra ter tantas temporadas, mas o personagem do Norman Bates, ele é meio fascinante. Eu não sabia que, na verdade, eu acho que é debatível quem é o real protagonista de Psicose, né? Porque o Norman Bates aparece meio que na metade do filme, na primeira metade. É a Marion Crane, a protagonista, e depois meio que tem uma guinada ali, né? Pra quem não sabe sobre o que é a história, a Marion, ela é secretária de um cara. Ela é uma mulher trabalhadora, está ali vivendo a vida dela, trabalhando nos anos 60. Ela tem um amante que é um cara, eu acho que ele é casado, que é um dos primeiros filmes da época, né, de mostrar um casal ali que claramente tinha acabado de transar. E eles não estavam casados, assim, o fato de ter duas pessoas seminuas na cama já era meio que um tabu na época, e ainda você estabelecer através do diálogo que aquelas pessoas não eram casadas, que na verdade aquele cara era casado com uma outra pessoa, e a mulher era solteira. Então, escutaram aí de caso do tabu quebrando? Tem várias coisas nesse filme que foram pioneiras, algumas coisas mais assim, outras coisas menos, por exemplo, Psicose é o primeiro filme a mostrar uma privada, que não era uma coisa que acontecia, porque era... Eu não lembro qual foi a palavra que eu já vi sendo usada pra falar disso, mas era considerado uma coisa baixa, uma coisa nojenta, não tem por que você mostrar isso num filme. Esse filme mostra, é meio que uma cena-chave, eles mandando umas informações pela privada. Enfim, a Marion tá lá, né, vivendo a vida dela, e aí ela precisa levar um dinheiro do chefe dela pro banco, só que aí os pensamentos intrusivos falam mais altos, ela resolve fugir com esse dinheiro. E ela foge, e tem vários momentos dela fugindo, dela trocando de carro, dela passando por cidades e tal, até que eventualmente ela vai parar no hotel do Norman Bates, e aí as coisas vão mudar um pouquinho, e aí vai ter a cena do chuveiro, e daí as coisas mudam pra um tom um pouco mais de suspense, que antes também tem um tom de suspense, mas não é um suspense de ai, o que aconteceu, é muito mais uma tensão no ar que a gente sente, a gente não sabe qual vai ser os próximos passos dela, a gente sabe que alguma coisa ruim vai acontecer com ela, porque a cena do chuveiro é muito famosa, mas tem aquele ar de inquietude que eventualmente vai, né, chegar na metade do filme, vai ter uma mudada de chave, e aí vai ter uma outra tensão no ar, um outro tipo de suspense acontecendo, que não resta muitas dúvidas do que aconteceu e de quem fez, mas o suspense fica mais do, tá, e agora? O que vai acontecer? Essa pessoa vai escapar ou não? Será que alguém vai descobrir?
E aí tem isso, e é muito bom, é muito legal, eu recomendo muito. É um desses filmes primordiais para estudar cinema, e também, de qualquer modo, se você quer estudar cinema ou não, se você quer ver um suspense bom, é um filme muito bom, vale a pena assistir. Como é um filme antigo, ele pode estar em vários lugares. Aqui na minha lista eu vejo que ele tá no Telecine e no Oldflix. Eu não duvido que dê pra achar ele no YouTube. Mas aí é aquele negócio também, né? Em que qualidade, em que dublagem. Provavelmente é um filme que já teve várias dublagens, dá pra encontrar algumas, outras se perderam com o tempo. Mas não é um filme difícil de achar, por aí. E eu recomendo assistir ele inteiro do começo ao fim, e não só as cenas mais famosas que o pessoal estuda, porque tinha várias coisas que eu não sabia que aconteciam, eu não sabia que tinha esse foco tão grande na Marion no começo. E várias cenas que eu achei muito legais que eu nunca tinha visto antes, porque não estão entre as mais icônicas, por assim dizer. Então é isso, gente. Esse foi meu mês de agosto. Eu vi poucos filmes. Eu vi um pouquinho mais de série, mas não foi nada assim. Nossa, eu vi poucos filmes porque eu vi muitas séries. Não. Eu assisti um pouco mais do que minha média normalmente é, mas não foi nada assim super uau. Eu li um livro só, mas foi um livro muito bom, um livro meio grosso, que eu vou falar quando eu fizer a minha próxima atualização de leituras, que eu acho que vai ser talvez em novembro, um pouco antes do final do ano, porque eu não tenho lido tanto assim, né? Eu preciso esperar juntar uns 3 ou 4 livros pra fazer episódio. Mas é isso. Quem me segue no Instagram sabe qual que é esse livro que eu comentei. O Instagram é @filme.semana. Também tem o TikTok, Filme da Semana Tudo Junto. Estava pensando em mudar meu username no Instagram. Não estou feliz em ser Filme da Semana. Eu acho muito impessoal, assim. Mas eu gosto muito do meu username do pessoal, que é o Lalariland, que é o mesmo usuário que eu uso no Blue Sky. Mas eu ainda não sei o que eu faço com relação a isso. Se você tem alguma ideia, me mande na DM do Instagram. Que, na verdade, é um assunto que eu estou pensando há mais de ano, mas eu não tomei nenhuma atitude. Agora eu estou verbalizando. Significa que eu estou pensando mais que o normal. Mas, enfim, essas são as minhas redes. Se você não tem rede social e quer falar comigo, tem um e-mail para contato, que é o podcast filmedasemana@gmail.com. Se você quiser fazer alguma contribuição com o meu trabalho, esse e-mail também é uma chave Pix. E por hoje é só. Fiquem bem e até semana que vem. Tchau, tchau.